em dia, que são as drogas, os vícios, as dependências, né? Dependência emocional, dependência química. Então, eu queria pedir, Vânia, para que você contasse um pouquinho do seu testemunho pra gente. Você pode contar? Ai, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco do NV. Vou falar então um pouco da dependência, né? Da codependência que eu trabalhei no NV, né? Vou deixar mais para vocês falarem. Mas nessa questão da codependência emocional, vem um fundo de abuso, né? Na verdade, eu passei por vários abusos na minha infância, né? Isso começou com... eu tinha por volta de 8 anos e foi até quase meus 15. Então eu cresci com muita dependência emocional, eu tinha muitos problemas de bloqueios e quando eu cheguei no NV, né, eu comecei a ver várias máscaras caindo em mim, né? Então Deus, ele me tratou muito no NV na questão da dependência emocional. Lá eu me sentia à vontade, na verdade, assim, vinha vários flashes durante todo o tempo de cura. E no NV, quando a gente começava a abrir, de repente, parecia que a gente estava vendo um cenário ali totalmente da nossa vida. E Deus, ele me curou, sabe, no NV. E então, assim, essa questão do abuso, né, eu já passei essa barreira, sabe? Hoje eu me sinto curada mesmo, hoje eu não me sinto mais dependente, sabe? Eu tinha uma vergonha que me travava em muitas coisas. Eu acho que pra mim o medo, sabe? A vergonha, acho que era os dois gigantes, assim, que me travava muito na minha vida, mas o Senhor tirou esse gigante da minha frente. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vânia. Hoje, pra você quer aprofundar isso no abuso? É tranquilo pra você ou você quer falar de outras coisas? É tranquilo. Na verdade, assim, quando eu comecei a ver, Adriana, que quando eu comecei a abrir a boca, assim, falar, né, ainda que muito raso, foi uma enxurrada, assim, das pessoas chegarem e falar assim, nossa, eu também. E muita Sim. gente que, assim, que ainda não teve coragem nem de falar para sua família. Então, assim, o que me encoraja, né, falar do abuso abertamente, primeiro porque Deus me curou e eu vi o quão é ruim a prisão que eu tava, sabe? Como era ruim, era muito escravizante. Sim. Eu falo era porque hoje eu sou livre. Então, assim, hoje eu consigo ver como era ruim e a minha força aqui, tipo, que saia o máximo de pessoa das suas cavernas, sabe? Porque a liberdade, ela não tem preço, assim. Então, pode me perguntar, que eu tô aberta a falar. Inclusive, eu já vou dar aqui uma pitada, eu acabei de escrever um livro, não tá Fala lançado. do seu livro pra gente. Conta. Queremos saber tudo. Então, esse livro, né, eu comecei a escrever ele, acho que uns 4 anos atrás. Eu não tinha coragem de falar pra ninguém, né? Eu não tinha coragem nem de assumir pra mim mesmo. Eu fugia de mim mesmo. Eu não conseguia me conectar com mim mesmo devido a vários problemas. E eu comecei a escrever o livro. Eu tinha uma empresa e eu vendia essa empresa. Então, quando eu fiquei em casa, com tempo mais livre, eu comecei a escrever. E no que eu comecei a escrever, eu comecei a ter consciência e entender que eu tinha passado por um estupro, que eu tinha passado por um aprisionamento aí de quase 7 anos numa caverna de abusos, né, violências sexuais na escola. E eu comecei a botar isso no papel. Só que eu entrei em uma depressão muito profunda e eu não conseguia estar mexendo, porque cada vez que eu mexia, eu me aprofundava mais na depressão. Por mais que as pessoas estivessem em volta não percebesse, né? Eu fiquei muito mal, sabe? Então, foi um processo aí de quase 5 anos para sair disso.
E então, agora, nesses últimos meses, eu consegui juntar todo o meu material, escrever consciente, pegar aquele material que eu comecei lá atrás, repaginar, botar mais coisas ali, sabe, muito profundas, e me abrir mesmo, sabe, para esse livro. E a Luara Carvalho, né, tem me ajudado, e a Chayane. Ela acabou de corrigir para mim, então tá na fase da correção e a gente tá bem próximo aí de lançar, e que seja pra cura, sabe, das pessoas. As coisas de Deus são engraçadas, né? A gente passa pelas coisas e aí a gente vê que quando a gente passa por uma situação, a gente é curado pra curar, né? Quando a gente é curado de uma situação, ele usa o que nos afligiu durante a vida pra curar outras pessoas, pra sermos instrumentos de cura, né? É a diferença. E eu ainda queria aproveitar e falar assim, vocês podem interagir a hora que vocês quiserem. Vai falando, se você tiver